É isso aí, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal com mais informações do São Paulo, que perdeu para a LDU por 2-0 e a imprensa, né, repercute muito sobre esse jogo e também coloca um voto de confiança para o São Paulo, que jogou bem, mas teve alguns erros individuais que acabou atrapalhando aí esse placar nesse jogo contra a LDU. E nós vamos acompanhar tudo com nossos amigos do Jogo Aberto. Se inscreve no canal, deixa o like para ficar por dentro de todas as notícias do São Paulo e bora pro vídeo, vamos lá. Na próxima quinta-feira, aqui no Morumbi, o São Paulo vai contar com o apoio da sua torcida sem poder errar. Para avançar de forma direta à semifinal da Libertadores, o tricolor precisa vencer por pelo menos 3 gols de diferença. Mas se vencer por 2 gols, leva a decisão para os pênaltis. Quando joga um mata-mata, sabe que é um jogo de 180 minutos. Os próximos 90 jogamos no Morumbi. Então, temos que acreditar. São Paulo está vivo. O placar é importante para eles, mas ao mesmo tempo está vivo porque São Paulo jogou bem e criou. Acho que jogar no Morumbi é diferente, vai ser muito diferente para eles, não vai ser fácil para eles. A gente vai puxar, o torcedor para puxar, porque temos que fazer uma coisa, acho que será histórica. É ver o que a gente errou, é ver o que tem para acertar. E no jogo do Morumbi, com o apoio do nosso torcedor, se Deus quiser, a gente reverter esse placar. Vale a pena o meu coração chorar por querer tanto te amar. Você só me faz. Calma, Ceci, calma, tem a volta, é aqui em São Paulo, na casa São Paulina, com a torcida. O São Paulo produziu, foi pra cima, no segundo tempo pensou até em fazer alguma coisa, mas errou a mira, a pontaria, na altitude, a defesa se embaralhou um pouco ali, Pablo Maia, Ferrarese, ô Cici. Renata, infelizmente. Aí tem que inventar um que não sabe nem que é Libertadores, o outro. Não, mas a gente tem que aguentar. O São Paulo, assim, eu vou bater na tecla, o São Paulo não fez um jogo ruim. Mas errou onde não podia errar. Errou onde não podia errar, assim. Não, bebê! Se eu fosse o Crespo, eu não teria entrado com o Cedric, até porque o Cedric não estava bem, estava com uma indisposição estomacal, e se tratando de disposição estomacal, o Cedric, não adianta ir pro sacrifício. Você queria colocar 10 volantes, pô? Meu irmão. Entendeu? Então, o que estava fazendo no vestiário não precisava fazer dentro do campo. Você queria colocar 10 volantes? Então, assim, não, mas os volantes se comportaram muito bem. O São Paulo teve a oportunidade de finalizar e não finalizou bem. Então, assim, eu acredito que no jogo de volta, o São Paulo possa, sim, reverter o resultado. Vai ser muito difícil. Chorar. Como é que é? Vai ser muito difícil. Mas, como torcedor, eu tô chorando hoje pra rir a semana que vem. Olha, eu lembrei de uma coisa agora, um pouco desagradável. Eu só lembro de coisas ruins no futebol, que chato isso. Lá em 2019, na Copa do Brasil, Inter e Atlético Paranaense, dirigido, sabe por quem? Thiago Nunes, se enfrentaram. E o Thiago Nunes não era o favorito e levou a melhor. Levou a taça. E ontem, a LDU fez um jogo até tímido, tentando mais se preocupar com a marcação, dando espaços para o São Paulo. O goleiro trabalhou muito e, mesmo assim, na hora em que teve a chance, definiu o placar. Então, eles jogaram não com superioridade, Edu, com inteligência, tem altitude, a casa deles, a torcida. É uma boa vantagem, qualquer empate é da LDU, mas o São Paulo vinha muito embalado, não tinha perdido ainda na Libertadores. Não tinha perdido, Renata, e a equipe da LDU não pressionou o São Paulo. O São Paulo começou realmente muito bem, brincadeiras à parte, assim, começou muito bem. O São Paulo perdeu para ele mesmo, assim, foram erros individuais, assim, que às vezes de posicionamento, um toque de bola, mas se o São Paulo jogar da forma que a gente vinha acompanhando, eu acho que o São Paulo tem grande chance, sim, de passar, por mais que o resultado, sim, é um resultado 2-0, é um placar, assim, elástico,
Mas o São Paulo aqui no Morumbi já mostrou que é forte. Então a gente não pode duvidar, brincadeiras à parte que a gente fica zoando, rivalidade, aquela coisa assim toda. Mas se o São Paulo jogasse um pouquinho melhor assim e finalizasse um pouco melhor, Ronaldo, o resultado seria diferente do que foi ontem. E poderia ser 4-0 pro São Paulo, mas não foi, foi 2-0 pro LDU e saiu barato. Ainda mais, e outra, colocou um monte de volante pra marcar um outro lá. O Crespo, desde quando entrou nessa competição, você vai me desculpar. A Renata falou, aí o São Paulo não perdeu nessa competição, mas o Crespo também não ganhou até agora. Chegou aí 2 empates e 1 ataca. E o time com um monte de enrolante. Quer dizer, um time que errou muito mais. Então, nessa competição, quem erra perde o jogo mesmo. Não tem choro aqui. Aí o Edu fica toda hora assistindo, desculpa nada. Errou é choro e perde o jogo. É muito volante sem direção, tudo sem freio. Os caras perderam o gol, perderam o rumo, perderam tudo. Agora tem que recuperar em casa com a sua torcida. Porque só vai, Renata, agora eu vou falar sério. É pra falar sério? Vou falar sério. Só vai recuperar se a torcida jogar. Se a torcida empurrar o jogo inteiro. Só. Porque esse time do São Paulo aí, erra um gol, daqui a pouco eu faço. Aí vai lá o Luciano acha que ele é o Neymar. Perde o gol, não, mas eu vou perder um gol pro outro, daqui a pouco eu faço outro. Não faz, irmão. Essa competição você tem que chegar e guardar. O São Paulo vacilou ontem, essa que foi a verdade. Pronto. Olha, só uma coisinha, sem querer defender o Crespo, até porque eu não tenho procuração nem nada, ele nem precisa de defesa, mas ele nem precisou vencer para eliminar o adversário, que foi o Atlético Nacional. Então dá para passar de fase sem vencer, dá para empatar. Só que o São Paulo já perdeu. E lembrando que pelo mesmo placar de 2-0, o Botafogo aí nesse estádio, há pouco tempo, há poucos dias, também foi eliminado. 2-0, LDU. Então esse era um jogo já previsível, de que o São Paulo não teria facilidade. Não, mas só que o São Paulo produziu pra ganhar, gente. O que me chama a atenção, Cicinho, e acho que vale um puxão de orelha, é que chegaram no gol, criaram chances, tiveram oportunidades. O Luciano se lamentou publicamente porque não fez um gol. Não é que o São Paulo não criou, é que poderia ter saído até com empate. Não, exatamente, Renato. O São Paulo, assim, ele criou, por isso que eu falo que é difícil você apontar erros individuais. Eu prefiro apontar o coletivo, porque no primeiro gol, por exemplo, você joga com 3 zagueiros. Você não pode tomar uma bola nas costas da zaga. Você precisa ter uma sobra, né? E o Cedric demorou. A altitude é dessa maneira. Os caras, eles conhecem ali a questão do peso da bola, a velocidade da bola. O segundo gol, não existe o Ferrarese, dá um passe pro meio do campo, um volante de costas. E o Pablo Maia também, não adianta querer dominar, é tirar. Então, assim, são erros coletivos. O Arboleda deve parecer que estava de calça jeans molhada. Então, assim, abre a perna, abre o compasso. Não, por isso que eu tô falando, são erros que o São Paulo cometeu, que aqui provavelmente não vai cometer, porque a altitude também pesou. O São Paulo fez um jogo que poderia sim ter ganho. Poderia ter sofrido o terceiro gol também que o Rafael pegou. Então, assim, dos males, o menor. O São Paulo agora é concentrar, não cometer os mesmos erros aqui e tentar ir pro tudo ou nada. Vai ceder o contra-ataque para a equipe adversária, que é o seu principal fundamento, que é a sua principal característica. Então, assim, o São Paulo vai ter que fazer um jogo perfeito. Porque, se eu não me engano, na história, o São Paulo fez uma diferença de 3 gols na Libertadores em 93. Eita! Então, ó, ai, meu Deus, podemos mudar. Na época do Tele, né? Isso, Cicinho. Então, não, é pro torcedor São Paulino ver o tanto que é difícil essa competição. Pra ver o tanto que é difícil essa competição. Vamos acompanhar essa sequência e no meio disso tudo, o São Paulo ainda tem o clássico na Vila com o Santos. Você vai ver. Bom, o programa não perdoa. É isso aí, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje, nessa derrota do São Paulo, um pouco inesperada, eu diria que o placar, né, 2-0 com certeza não era o que a torcida planejava, até 1-0 acredito que ficava aquela confiança maior que o São Paulo poderia recuperar em casa. Agora com certeza 2-0 fica um pouco mais preocupante, mas ainda assim, até pelo futebol apresentado nesse jogo, dá para acreditar que o São Paulo vai pressionar demais o time da LDU e quem sabe aí devolver ou até mesmo fazer um placar mais elástico, né? O São Paulo tá vivo, eu acredito. Acredito muito que no Morumbi o São Paulo não vai dar tanto vacilo individual como foi nessa partida. Lá tem altitude, né? Tem toda essa questão. O São Paulo foi muito em cima da hora também pro jogo, e isso tudo acabou influenciando. O São Paulo não conseguiu
talvez se adaptar tão bem, e isso prejudicou demais o time do São Paulo. Eu acredito que no Morumbi não vai ter tanta essa pressão, e aí o São Paulo vai conseguir jogar mais leve e principalmente mais ofensivo, né? Acho que o Ferreirinha entrou bem demais nessa partida, poderia ter começado até antes. Acredito que ele conseguiu bagunçar a defesa ali do LDU, por pouco ele não fez um golaço, e o Luciano, na minha opinião, foi muito mal, aparecia pouco. O Crespo toda hora chamando a atenção dele, posicionamento errado, e pra mim foi realmente uma decepção, foi o Luciano, porque até por esperar muito dele, né? Acredito que é um ótimo jogador, um dos principais jogadores de São Paulo, mas é nessa hora que a gente espera, né, que o 10 vai aparecer, vai mudar todo o jogo. Mas é isso aí, galera, vamos esperar que o próximo jogo São Paulo consiga ir bem e quem sabe consiga reverter e conseguir essa classificação. Acredito que tem potencial, vamos esperar o próximo jogo. É isso, se inscreve no canal, deixa o like e até o próximo vídeo. Valeu, fui!